Não, o que foi isso? Ovo de cuco. O que é ovo de cuco? São coisas que são plantadas na nossa cabeça. Pela nossa família, pela religião, pela sociedade, pela história, um monte de coisa, de valores que a gente importa e que não devia importar. Então, vou dar um exemplo claro. Isso pode ser uma grande causa de sofrimento, né? É uma grande causa de sofrimento. Invariavelmente, um momento vai sofrer, porque eu não consigo acolher no coração uma ideia que foi implantada na minha mente, mesmo que sejam dos meus pais. Sabe? Na minha família, vou dar um exemplo aí que não é meu, né? Porque eu acho que eu sou, a minha geração, da minha família eu sou o primeiro médico. Aí os meus sobrinhos, eu depois, minha filha e tal. Então, vamos pegar o exemplo aí. Eu sou filho de um radiologista famoso e que tem uma clínica de radiologia maravilhosa. E que o meu pai, que também é médico, herdou do meu avô, que também é médico e é radiologista. Então, todo mundo espera que eu seja um radiologista para herdar a clínica do meu pai. De repente, cara, eu quero ser pianista. Eu quero ser bailarino, não quero nem médico ser. E aí o cara vai, herda a clínica, ganha um monte de dinheiro e cada dia de profissão dele é um sacrifício. Quando a nossa profissão deveria ser um sacro ofício, não um sacrifício. Por quê? Porque botaram um ovo de cuco na porra da minha cabeça e eu sem perceber achando que aquilo é meu. Então, ovo de cuco... Eu tinha essa mesma coisa por religião, por catolicismo, tudo isso. E foi no momento que eu estava fazendo uma terapia, a TCC, que é mais racional, mais biológica, que funcionou muito bem para mim, não vou mentir não, que assim, resolveu 90% dos meus problemas. Só que faltou ali um 10% que eu só pude encontrar mesmo tendo fé em algo maior. E aí eu fui criado em casa de... Meu pai é ateu, eu fui criado pela minha madrasta, também é ateu. Olha aí. E eu sempre tive esse... Não quero religião perto de mim, não acredito em Deus e tudo mais. Só que eu só pude preencher alguma coisa que faltava, não sei explicar o que é. Mas com alguma fé em algo maior. A raiz da palavra religião. Ela deveria ser um caminho para religarem. Se nós desconectamos com a fonte, então ela deveria servir para isso. Que hoje a gente sabe, né? Essa coisa... Porque não tem nada a ver com a religião, tem a ver com os religiosos, que criam um mecanismo de manipulação. Verdade. Plantando ovos de cuco. Você imagina, por exemplo, uma das grandes coisas que traz o sofrimento mental é a noção de pecado. Porra, uma bosta isso daí. Isso é uma fonte de problema, isso daí. Eu me lembro que os meus pais, não sendo religiosos, mas usavam aquela famosa frase: cuidado, meu filho, porque Deus vê tudo. Ah, vai tomar no cu, papai e mamãe. Nunca mais bati uma punheta, sossegado. Deus vê tudo, porra. Fica se sentindo culpado depois. Fica se sentindo culpado. Ainda bem que eu me livrei logo dessa história e disse para ele assim: pô, você não tem o que fazer, estou aqui batendo uma bronha, você vai estar aqui perdendo tempo com o mundo pegando fogo, porra. Vai te catar, vai fazer outra coisa. Mas isso, essa noção do pecado... foi um grande golpe de manipulação. Porque, porra, imagine um Deus que castiga, o Deus do Velho Testamento, que castiga, vaidoso, que exige sacrifício. Ovo de cuco. Por que é ovo de cuco? Deixa eu explicar isso. Ou ovo de chupim. O chupim faz a mesma coisa que o cuco. O cara é o filho de uma puta oportunista. Entre aspas, porque é a natureza dele. O que ele faz? Ele vê o cuco, que é um passaralho desse tamanho aqui, ele bota o ovo dele no ninho da curuíra, o curruíra em alguns lugares, que é um passarinho pequenininho. E a mãe cria, como se fosse filho dela. E aí ele cresce, ele dá mais trabalho do que os outros, porque ele come mais. E ele é grande, muitas vezes ele mata os seus irmãozinhos que puxa do ninho. E não é filho dela. E esse amor, esse arquétipo de mãe, uma terra perfeita, aceita ele como filho e cria. Só que dá muito trabalho criar aquele filho que originalmente não é dela. Por isso o ninho de chupim. O chupim faz isso, entendi. O cuco faz isso. Colocaram um ovo e a gente chocou essa porra desse ovo e fica alimentando essa avezinha.
que não é nosso filho. Mas como que a gente identifica algo assim que a gente possa ter? Então, é isso, questionando as coisas, os nossos sistemas de crença. Se a gente questionar mesmo, no momento que a gente está vivendo e olhando para dentro, nós vamos ver que a gente está obedecendo uma porrada de coisa que não faz sentido para a gente. Que não faz sentido. Porque por conta da convivência, a influência dos nossos pais. Isso daí é foda. Do 0 aos 7 anos, a primeira infância, nós temos ali a fase de moldagem. E como é que a gente vai criar as informações que vão alicerçar a nossa personalidade depois? Pela janela de mamãe e de papai, que são as janelas do mundo. Ou, se eu não tenho, do pai substituto, da mãe substituta, ou daqueles que nesse primeiro setênio me deram estrutura. E quando eu digo me deram estrutura, eles podem ter me dado desestrutura, mas aquelas informações vão ficar como base para eu alicerçar a minha personalidade depois. Claro, a vida toda nós estamos sendo influenciados pelo ambiente, mas nessa época a gente é meio que de barro. Então, uma unhada que o papai nem viu, estava olhando para lá, olhando para o outro lado, e de repente, deu uma riscadinha, aquele risquinho seca, o barro vai ficar por resto da vida. Então, a gente tem que desmontar esse sistema de crença. E você só pode desmontar um sistema de crença se você tiver vontade e empenho de começar a guerra do lado de dentro das costelas, não é fora das costelas. É questionar mesmo. Será que tem a ver mesmo com isso? Será mesmo que o preto é vagabundo? Ele é menos do que eu? Será que o indígena não tem alma? Porra, caraca! Os jesuítas, que eram pessoas criadas, esse movimento foi criado por Santo Inácio de Loyola, o cara, ele iluminou, e ele queria, assim, só que na compreensão dele, ele queria salvar o mundo. Não foi uma coisa para escravizar os índios. Tinha uma boa intenção. Aí o negócio foi indo, a Igreja Católica, que hoje acontece com os evangélicos. Vamos catequizar o ribeirinho. Cara, eu não estou falando mal dos evangélicos, nem dos católicos. Estou falando a coisa do ser humano, como nós somos. A gente vê que aquilo tem uma possibilidade de ter algum poder sobre o outro. Isso, a gente usa. Usa. E no caso, a origem não era nem ter poder. Assim, porque eles acreditavam que o índio não tinha alma. Que como é que ele pode adorar o sol? Como é que ele pode adorar o rio? Ele tem que adorar Jesus. Pô, não dá. Não dá. Tem uma história que vale a pena que coloca essa história do ovo de cuco e que os indígenas não foi muito fácil. Porque ele tem uma cultura. Ele tem a sua religiosidade. Mas a história era o seguinte, o jesuíta, chamando lá, foi numa aldeia, e aí ele começou com a doutrina e chegou para um índio lá, e o índio chamava, sei lá, Atahualpa. E aí ele pegou e falou, não, eu vou te batizar, vocês precisam ser batizados, o seu nome daqui para frente é Pedro. O primeiro discípulo de Jesus, então o seu nome é Pedro. E aí passaram a chamar o Atahualpa de Pedro, porque ele já tinha sido batizado. Aí um belo dia, o padre, o jesuíta, o padre, chegou lá na aldeia para fazer a missa, a coisa dele, e encontrou Atahualpa, vulgo Pedro, na Semana Santa, comendo lá uma coxa de paca lá, assada ali, tá atacando os dentes. O padre chegou e falou, Pedro, como é que você pode, você que já foi batizado na Semana Santa, desrespeitando o Cristo e comendo carne? Aí o Pedro, muito safo, falou assim, não, padre, isto daqui não é carne. Ele falou, como não é carne? Porque eu batizei e disse, carne, daqui para frente você vai chamar peixe. Deu truco no padre. Então, interessante, né? É isso, ovo de cuco. Por mais bem intencionado que tivesse, isso é uma anedota, claro, tivesse esse padre,
Ele estava estuprando o sistema de crença do outro, que tinha como Deus Tupã, o trovão, o rio. Oh, eu conheço uma tribo chamada os Pirahãs, lá bem longe. Né? Eles não são aculturados. Poucos falam português e um dia tem uma história de um antropólogo, Dan Everett, que ele era pastor. Ele foi lá, ele é linguista também, foi estudar a língua dos Pirahãs, que tem uma história fantástica, que é um povo muito diferente. Inclusive, eles têm uma coisa, que tinha uma teoria, uma coisa que se chama recursividade, que é inato do ser humano, onde ele tem que ter isso para ser um ser humano. E esse Dan Everett, estudando os Pirahãs, ele descobriu que eles não tinham. E criou uma maior confusão. Bom, enfim, o resumo da ópera. Ele passou 25 anos com os Pirahãs. Ele era casado com um filho. Uma época, ele deu uma pausa, voltou para os Estados Unidos, que a família já tinha voltado, se separou da mulher, né, deixou a mulher e voltou para viver com os Pirahãs. Em 25 anos, ele não conseguiu converter um Pirahã ao cristianismo. E ele se converteu à cultura Pirahã. Porque ele percebeu que eles estão certos. Eles são nômades. Eles não têm passado. O verbo deles não tem eu fui. Olha aí a presença deles. É no aqui e no agora. Eles conversam com assovios quando estão caçando. Não tem sentido de propriedade. Então, não conseguiram colocar nesse povo um ovo de cuco, um ovo de chupim. Não conseguiram. Eles resistem até hoje. Então, é um povo diferente. Nós, talvez, eles também... Eu estou falando uma coisa, que talvez eles também tenham ovo de cuco, mas da cultura dele. O pai Pirahã colocou alguma coisa na cabeça do filho. E aí isso pode ser. Mas eles resistiram aos brancos. Perfeito. Então, o ovo de cuco é isso. Muitas vezes é colocado com amor pelos nossos pais. A gente cresce. Eu sou filho de gente pobre, falar humilde. Também era. Minha mãe não era muito humilde, mas para meu pai era. Mas não estou falando disso, estou falando de pobreza. Assim, eu sou de Quebrada, fui criado em Pirituba, na periferia da Zona Oeste. Muitos amigos de infância meus já morreram. Morreram por bala, por tráfico, por coisas, se perderam. Alguns romperam esse sistema de crença e foram embora. Mas eu cresci com esse sistema de crença. Meu filho, você precisa estudar. Precisa estudar para ser alguém na vida. Porra, hoje eu questiono isso, porque eu encontro muita gente que não sabe falar na floresta e o cara é feliz. Não tem diploma nenhum. Entende pra caramba de chuva, de peixe, de animais na floresta. Plantas. Vive uma harmonia com as suas filhas, com a sua esposa, com seus barrigudinhos, estão tudo cheio de verme, mas é normal, todo mundo tem. E é um cara feliz. E não fez nada daquilo que eu tinha que fazer para ser feliz. Legal, eu agradeço isso para meus pais, porque eu amo a minha profissão. E deu certo. O ovo de coco que eles plantaram, porque eu também o passarinho nasceu e me faz feliz até hoje. Se eu não fosse psiquiatra, eu seria psiquiatra. Não tenho segunda opção. Né? E não era nem médico, eu fiz medicina para ser psiquiatra. Então, legal, valeu. Mas, por exemplo, um sistema de crença colocado pela nossa família, na maior das boas intenções, porque o pai, tinha uma vida apertada financeiramente, queria que os filhos não tivessem. Maravilha! Porque ele também tinha esse sistema de crença que, para ser feliz, a gente tem que ter grana. A gente tem que ser importante. Será? Eu acho legal ser importante. Isto é, oferecer com que as pessoas coloquem para dentro da porta delas. Que é essa coisa do sentido que eu dou para a palavra importante. Mas para isso, não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com nada, tem a ver com essência.